Como eu falei, hoje nossa aula é de Star Pitch, né? A gente falou sobre o Star Funnel na primeira aula, que era sobre o funil, né? O que a gente precisa fazer ali, organizar. Falei para vocês também da forma de captação de clientes, né? Mandando mensagem ali para os novos seguidores, que tipo de mensagem mandar. Fazendo duas seleções, né? Você buscando seu cliente em potencial ou você esperando esse cliente chegar e mandando a mensagem. Então, você tem toda a estrutura ali das duas mensagens para abordar esse cliente. Deixa eu abrir aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Star Pitch. É uma das partes principais, tá, gente? Bem sincero para vocês, essa é uma parte muito, muito interessante, tá? O Star Pitch, porque é a parte estratégica da venda numa avaliação. Então, se você tiver isso aqui, a base do Star Pitch, você consegue fazer uma venda para o seu cliente. Tanto de mentoria, né? Tanto de atendimentos em grupo, como individual, se você adaptar ele. Tá? Eu vou mandar isso para vocês também lá no grupo. O que acontece? O Star Pitch, quando eu comecei a usar essa estrutura, eu deixava ele aberto na tela, né? No meio, na frente da tela, enquanto eu estava fazendo a avaliação. Eu falava exatamente o que está escrito? Não, eu ia pegando só a base do que está escrito e ia ajustando de acordo com a necessidade. Tá? Então, o Star Pitch ele serve para isso, para te dar uma estrutura, tá, de atendimento. Eu vou fazer eu vou passar aqui por cada ponto de forma rápida, lendo cada um, e depois a gente volta e vem explicando, tá? Vamos lá. O que é o Star Pitch? Star Pitch é o seu vamos dizer, eu não gosto de falar o termo script, mas seria o seu script ali de abordagem e videochamada. Então, o primeiro ponto é se importe verdadeiramente com a pessoa. O que, por quê e como. Então, se importe com a pessoa pelo tempo dela ali, ó. O segundo ponto, agradeça o tempo da pessoa, né? Reciprocidade, tenha empatia com ela. Então, se importe verdadeiramente com ela, não queira só vender para ela. Você tem que ver se aquilo que você vai oferecer para elas realmente faz sentido para o que ela está precisando. Porque senão não faz sentido nenhum você continuar uma apresentação até o fim, sendo que você já percebeu no início que você não vai poder atender ela. Entende? Então se importe com as pessoas, valorize o seu tempo e o tempo dela. Tá? Então, faça perguntas. O que, por quê e como. Ela tem que entender isso também. Você tem que falar assim, o que tem te incomodado? Por quê? E o que você tem feito? Como você tem feito? Entende? Essas perguntas são muito importantes para você poder ter uma clareza melhor sobre a necessidade daquele cliente ali, né? Tá bom? Então vamos lá. O terceiro é contextualizar o motivo da conversa, alinhamento de expectativas e gerar conexões. Eu gosto muito assim. Por que é isso aqui? Contextualizar o motivo da conversa. Quando você chama a pessoa para uma videochamada de estratégica, né, você tem que explicar para a pessoa o que seria aquela videochamada estratégica. Na maioria das vezes, quando eu faço, eu inverto um pouco a situação. O que eu faço? Eu faço perguntas, eu agradeço pelo tempo da pessoa, eu me importo ali com ela, eu faço uma breve apresentação, né, de quem sou eu ali, para ela ter uma noção melhor de quem eu sou, e eu deixo ela falar. Me conte todos os seus desafios, o que você tem enfrentado, quais são as suas dificuldades, o que você tem passado, o que tem feito para resolver isso, o que não fez, como que estão os seus resultados, isso e aquilo. Aí eu deixo ela falar. Então, contextualizar o motivo da conversa é falar o motivo dessa videochamada é no intuito de poder te ajudar com algum direcionamento, com alguma dica, sugestão. No caso da terapia,
O motivo dessa videochamada aqui é para fazer uma avaliação no seu caso. Então, eu quero entender o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Eu quero saber se aquilo que eu faço pode ser benéfico ou não para você, se eu posso te ajudar ou não. Então, contextualizar o motivo da conversa pode ser isso, no contexto terapêutico e no contexto de mentoria, é entender qual é a dificuldade que aquela pessoa está tendo, tá? Então, a mentoria e a terapia, por mais que elas pareçam, ela tem um contexto diferente. Quando você vai ensinar a mentoria, você vai ensinar a pessoa as dificuldades que ela tem para colocar o negócio dela para funcionar, né? A ideia dela, o projeto. Quando você atende um paciente, você tem que entender as dificuldades que ela tem em lidar com a vida. Então, são duas coisas completamente diferentes. O direcionamento pode ser o mesmo, mas as situações são diferentes, tá? Então, o terceiro ponto é contextualizar o motivo da conversa. Eu até falei que ia passar por todos, depois voltar, mas, na verdade, eu já comecei foi explicar cada um, né? Então, vamos continuar do jeito que está. O quarto ponto aqui, né, que é o combinado, que nem seria o quarto ponto, mas uma observação aqui do terceiro. Combinado. Isso aqui é opcional, tá? O que você pode fazer? Eu, particularmente, não gosto de fazer isso, mas eu vejo que muitas pessoas que trabalham com mentorias e tudo fazem isso, tá? Elas fazem isso e funciona. Eu, particularmente, não gosto, mas funciona. Lídia, se você quiser, ou Miriam, se você quiser virar a câmera, é só colocar no girar do seu celular que ele gira também, tá? Eu falo porque demorei um tempinho para aprender isso aí. É só colocar na opção de girar a tela que quando você virar o celular, ele vira junto. Mas vamos lá, continuando. O que seria isso aqui? É que você está trocando a câmera, Lídia, Miriam. É lá na opção do celular, quando você desce assim, as opçõezinhas assim para baixo, tem a opção de girar a tela. Não é trocar a câmera, é girar a tela. Quando você coloca o celular para virar assim, quando você vai assistir um vídeo no YouTube, essas coisas. Nas configurações. Tem a opção de girar a tela. Aí, quando você virar o celular na videochamada, ele gira também. Tá? Continuando. Esse combinado aqui seria mais ou menos assim, ó. Antes de avançarmos, gostaria de fazer um combinado com você. Pode ser? Legal. Se eu ver que eu posso te agregar e te ajudar na sua necessidade, nos seus desafios, vou te apresentar o processo que quero ser, vou te apresentar o meu trabalho, o meu processo, que eu acredito que pode gerar uma transformação para você. Se o processo não fizer sentido para você, você não gostar do mentor também, não gostar da pessoa que vai te atender, ou qualquer outro motivo, eu te peço, né, que, por favor, no final da conversa, me fale. Até porque é mais, né, fácil você me falar que não tem interesse do que eu ficar te mandando mensagem para saber se você pensou, se você quer, algo do tipo. Isso aqui funciona muito para mentoria. Para terapia, não necessariamente precisa, até porque terapia a pessoa sabe que você vai vender para ela, né? Então ela sabe que você vai oferecer para ela o tratamento ali, tá? Então, isso aqui seria uma abordagem inicial. Eu, ser bem sincero para você, eu fiz isso aqui 2 vezes e não fiz mais. Não achei necessário, tá? Eu achei que quebra um pouco a conversa, tá bom? Mas eu coloquei aqui justamente para falar que se vocês quiserem fazer, fica a critério de cada um. Aqui é só um exemplo, vocês podem ajustar e colocar da forma que quiserem, né? Mas se o meu método e formato de mentoria se couber no seu tempo e no seu bolso, finalizamos a conversa e realizamos sua matrícula. Aí, vamos fazer esse combinado? Aí a pessoa, beleza, então pronto. Me conta aí, quais têm sido seus desafios, suas dificuldades, o que você tem enfrentado? Aí você inicia todo o processo. Mas eu paro ali na contextualizar o motivo e depois mantenho, tá? Tá bom? Então, fica nisso. O quarto ponto, você já abordou a pessoa, já teve empatia por ela, né? Se importou com ela, já agradeceu pelo tempo dela,
já contextualizou o motivo da conversa, né? Alinhar ali as conversas, o porquê daquela videochamada. Agora você vai fazer o quê? Se apresentar de maneira breve e de forma que gere autoridade. Vamos iniciar então. Muito prazer, eu sou fulano de tal, sou especialista no tratamento de tal e tal coisa, sou mentora de tal e tal área, ajudo profissionais isso e aquilo, ajudo pessoas que passam por isso e aquilo. Você está se apresentando para ela. Se você quiser falar das suas formações, se você quiser falar do que você faz, fica a seu critério, tá? Caso não precise, caso não ache que tenha necessidade, não precisa falar que isso não vai mudar nada. O fato de você falar que é especialista na dor tal ou no problema tal, já valida, tá bom? Eu, por exemplo, quando eu ia atender outros profissionais da terapia, psicólogos e tudo, eu também me apresentava como terapeuta, não só como mentor, mas eu também me apresentava como terapeuta, justamente para mostrar para a pessoa que eu sei o que ela está passando. Entende? Então, isso gera a conexão também. Porque tem muitos mentores de terapeuta que nunca trabalharam com terapia, tá? Eles falam que são terapeutas e tudo, mas nunca trabalharam. Então, é muito fácil ensinar uma coisa sem saber como que é a realidade da vida do terapeuta, né? Então, eu gosto de apresentar como terapeuta também para a pessoa saber que eu sei exatamente o que ela está passando. Eu passo por isso, né? Todos os dias também. Então, são desafios que a gente enfrenta todos os dias. A gente precisa ter essa consciência, tá? O quinto ponto. Como eu posso te agregar? Qual é o seu desafio hoje? Que é o que eu falei para vocês. Quais os seus maiores desafios, suas maiores dificuldades, o que você tem enfrentado, o que você tem passado, como você tem se sentido em relação a isso, como que estão os seus resultados, se no caso de mentoria, no caso de terapia. Como que você tem se sentido? O que você tem feito para resolver esse problema? Você toma algum medicamento? Não toma? Qual tipo de tratamento você já buscou? Nunca buscou nenhum? Quais são os momentos que você mais sente esse problema? Então, são perguntas que você precisa fazer para o seu cliente ali, que vão te trazer informações muito importantes para aquilo que você vai oferecer para ele no final, tá? O sexto é, jamais, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, interrompa o cliente. Se for interromper, peça desculpas. E sempre, né, que você for interromper, interrompa para fazer um gancho, uma conexão, uma pergunta de algo que ele acabou de falar. A pessoa fala, eu sinto ansiedade sempre quando eu estou em casa. E desculpa, quando você está em casa, quem está com você? E quando você está em casa, qual o sentimento que você tem antes de vir a ansiedade? São perguntas relevantes, pegando o gancho da resposta. Desculpa, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você está em casa, sozinho, você tá sozinho, mais alguém? Me conta aí, o que você sente antes de ter essa crise de ansiedade? Então, você precisa ter fazer essas perguntas para o seu cliente para que você entenda o caso dele. Então, hipótese alguma, quando o cliente estiver falando, interrompa ele. Deixe ele falar, tá? É o momento dele ali. Então, deixa a pessoa falar. Por quê? Porque na psicanálise a gente chama de livre associação. Então, deixa a pessoa falar. Ela mesma vai... Muitas vezes ela quer esconder algo de você, ela não vai conseguir, né? Que se a gente for pegar um contexto bíblico, a boca fala porque o coração está cheio. Então, tem pessoas que falam coisas que nem percebem. Quantos atendimentos eu fazia perguntas, a pessoa começava a falar, ela mesmo se entregava. E aí, quando eu pegava algo específico que ela tinha acabado de falar, eu pedia desculpa, interrompo ela e faço um gancho dentro daquilo que ela acabou de colocar. Aí a pessoa fica, não sei o quê. Ela fica sem saber por que ela falou aquilo. Mas ela fala aquilo que realmente está lá dentro, né? Então, a gente também tem que usar essa expertise como terapeutas, né, de analisar o que o cliente está falando. Então, jamais interrompa o cliente. Jamais. Se for interromper, peça desculpas, mas interrompa fazendo um gancho daquilo que ele está falando. Tem gente que fica o tempo todo interrompendo, né? Eu, por exemplo,
Se eu faço uma avaliação, a pessoa vai falar tudo. Dentro do tratamento, é eu que comando. Aí eu não deixo mais ela falar o que ela quiser. Porque se dentro de um tratamento, ainda mais terapia breve, você deixar o cliente falar toda a sessão, você não consegue fazer nada. Aí ele vai chegar no final do tratamento e falar que não funcionou. Então você pode deixar o cliente falar dentro das sessões? Pode, mas tudo controlado. Você tem o controle do tempo. Entendeu? Por exemplo, a sessão dura 1 hora. E eu, quando vou fazer uma sessão, são 20, 25 minutos, no máximo 30, dependendo do paciente, conversando, pegando informações, querendo saber como que foi a semana, o que ele fez, o que ele sentiu, como que ele tá, e tudo. E já estruturando na minha cabeça o que eu vou fazer. E os outros 30 minutos eu uso para fazer a prática. Porque se você deixar, gente, o cliente ele vai embora. Ele não para mais, não. Ele fala, terminou, ele descarregou tudo, vai embora. Então, não seja essa esponja que vai aliviar o sofrimento do paciente, mas vai trazer um para você. Tá? Então, assim, dentro de uma avaliação, jamais interrompa. Tudo aquilo ali são informações importantíssimas. O Star Pitch ele serve para isso, para te trazer uma estrutura passo a passo de como fazer uma avaliação assertiva e que te traga resultado. Com esse Star Pitch aqui, eu acredito que eu fiz mais ou menos. Se eu for colocar em cálculos, deixa eu ver aqui quanto que eu. É uma informação que eu vou colocar agora, tá? Nem eu tinha parado para fazer esse cálculo. Eu sei a quantidade de pessoas. Mas vamos colocar aqui um cálculo. Foram 15 vezes. Vou colocar uma média, porque cada um foi uma coisa diferente. Deixa eu colocar aqui. Ó, se eu for colocar na ponta do lápis, assim, exatamente tudo que eu vendi usando o Star Pitch, entre mentorias e terapias, deu uma média de 14 mil reais. Tá? Isso porque eu não estou fazendo anúncio, eu não estou postando mais nada no meu perfil, vocês mesmos sabem disso. Eu não estou fazendo nenhum tipo de movimento para vender. Tá? Eu não estou fazendo. Por quê? Porque meu foco, minha atenção e minha energia está toda voltada para o projeto da Te Cuido. Então, quando eu iniciei o uso do Star Pitch, eu estava fazendo um movimento. Eu estava fazendo captação de clientes no orgânico todo dia. Eu fiz uma média aí, eu estou colocando por uma média. Dá uma média de 14 mil reais usando só essa estrutura de vendas. Tá? Sem anúncio, sem botar muita energia, sem fazer, assim, de fato, um movimento para vender. E vendendo um pouco mais barato. Tá? Porque se eu fosse vender mesmo no preço original, eu teria feito bem mais. Então, o Star Pitch ele funciona demais. Hoje eu uso esse Star Pitch, continuo usando. Só que a estrutura na minha cabeça já é outra, eu nem abro mais. Eu já tenho todo ele estruturado na minha mente. Então, ó, às vezes eu passo uma coisa por cima da outra, e aí só que mantendo ali uma estrutura razoável, né? Mas é isso que vocês vão fazer também. Com o tempo, vocês vão perceber que vocês não vão nem precisar abrir mais o Star Pitch. Vai ficar automático. Tá? Então, vai ficar tão simples para vocês fazerem que vai ficar automático para vocês. Tá? O 7º ponto aqui é dar soluções, trazer clareza e também mais confusão na mente da pessoa. Que é o quê? Você vai trazer uma solução para ela, você vai trazer uma clareza para ela que ela ainda não tinha pensado, mas você também vai deixar ela mais confusa. Por quê? Porque você tem que mostrar para ela que é você que resolve. Você tem a ferramenta para ajudar ela. Entende? Porque se você traz solução, traz clareza e não traz confusão, ela já está resolvida. Obrigado e até, quem sabe, a próxima. Então, quando eu vou fazer a venda, você tem que, por exemplo, às vezes você não vai nem trazer confusão para a pessoa, mas você vai trazer tanta clareza para ela e tantas soluções que ela também vai fechar com você, tá? Isso aqui é só uma estratégia de persuasão, são gatilhos mentais na hora de fazer uma venda. Não necessariamente você precisa fazer dessa ordem, tá? Você pode trazer uma clareza. Eu mesmo, eu gosto muito de dar dicas, trazer alguma clareza
ideias, soluções e fico nisso. Tá tudo bem. Só que às vezes eu falo, poxa, você tem conseguido fazer isso sozinho? Não, não tenho. Então, o tratamento serve para isso, para te conduzir nesse processo de melhora. A mentoria serve para isso, para te conduzir num processo de transformação. Eu bati a mão aqui e derrubei tudo. Para te conduzir nesse processo de transformação. Então, quando eu trago a solução para a pessoa, dentro do contexto avaliação terapêutica, eu faço o quê? Mostro para ela a ponte ao futuro. Qual foi a última vez que você sorriu? Qual foi a última vez? Eu estava até falando isso com a Miriam ontem. Qual foi a última vez que você passeou na praia? Qual foi a última vez que você pôde fazer aquilo que você mais gosta? Então, eu estou trazendo para ela uma clareza e agora eu vou apresentar uma solução. Que é o quê? Aquilo que eu faço ajuda ela naquele processo. Então, tenha isso em mente. Aí, como eu trago a confusão? Enquanto você não fizer um tratamento de fato efetivo que vai buscar a causa do problema, você vai continuar sentindo as mesmas coisas. Eu estou trazendo agora uma confusão para ela. Entendeu? Então, eu tenho que ter essa ideia de que o cliente, ele nunca vai abrir ali a videochamada com você já predisposto a comprar. É muito difícil. É nós que convencemos ele, porque a quantidade de terapeutas que tem. Existem muitos. Mas quais são os que se diferenciam dos outros? Aqueles que trazem clareza. Aqueles que mostram para a pessoa aquilo que ela ainda não tinha parado para observar. Aquele que mostra para ela que existe sim uma luz no fim do túnel. Então, esse é o nosso papel, como mentores, como terapeutas, mostrar para a pessoa que existe uma luz no fim do túnel. Poxa, tu já tentou de tudo e não deu certo? É porque você não está fazendo isso aqui eu posso te conduzir. Eu posso te orientar, eu posso te ajudar. Esse é o processo, entendeu? Então, traga soluções e mais confusão. E aí, desenrole a conversa, deixa a conversa rolar. Continua conversando com a pessoa, fazendo sempre perguntas para ela. Que são as 3 perguntas mágicas. Faz sentido para você tudo que a gente conversou até agora? Isso no caso de mentoria, tá? Isso aqui, essa estrutura, ela está toda formada para a mentoria. Então, adapte ela para a terapia. Então, aqui a mentoria que nós estamos aqui é a mentoria para mentores. Então, a estrutura do StarPitch está para mentorias. Mas eu estou fazendo aqui meio que um compilado das duas, né? Estou falando aqui como está aqui no StarPitch e estou dando uma sugestão de como seria no atendimento. Faz sentido para você tudo que a gente conversou até agora? Você acredita que eu posso estar te ajudando a alcançar esse resultado que você acabou de falar, que gostaria de ter? Você está disposta a pagar o preço? Não é dinheiro, tá? E executar tudo aquilo que eu acabei de falar para você que a gente vai precisar fazer? Então, você está disposta a pagar o preço? Lembra do que eu sempre falo nas aulas? De 0 a 10, quanto você está disposto a resolver esse problema? Isso é pagar o preço, tá? Isso é pagar o preço para o paciente. Para o cliente de mentoria, você está disposto a pagar o preço? Não é dinheiro, gente. É mais do que dinheiro. É executar. É a prática. É colocar em prática, gerar movimento. É fazer as coisas... Executar, colocar em movimento, envolve mudança de atitude, mudança comportamental. Exato. E isso tudo incomoda e faz com que as pessoas que estão à sua volta estranhem a sua mudança. Algumas aceitam, acham legal, gostam, incentivam, mas aquelas que estão ganhando com a sua postura anterior, elas não vão gostar, elas vão começar a cobrar. Jamais. Vão começar a exigir, vão começar a reclamar. E a gente, infelizmente, assim, a gente não vai se apegar aos elogios, aos incentivos. Muitas vezes a gente acaba se
apegando às críticas. Putz, olha, não tá dando certo porque tem 10 elogiando, mas putz, um tá criticando, um não tá achando legal, um tá pegando pesado. E aí a gente acaba 10 passos para frente e 50 para 20 trás. para trás. Isso aí. É exatamente isso, Silvana. Mas quando a gente recebe 10 elogios e uma crítica, e a crítica é o que nos paralisa, é porque a gente ainda está dando muita atenção à opinião Dá dos bola outros. para quem tá falando, exatamente. É porque Um existe até peso. uma métrica que fala assim, é um pouco pesado, mas às vezes é necessário. Por quê? Porque tem situações que ou você entra de cabeça ou você nem faz. Que é o quê? Eu preciso mudar? Então eu vou mudar. O resto que se exploda. Porque ninguém tá nem aí para mim. Então, eu também não vou estar nem aí para ninguém. Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Que é o quê? Essa pessoa que está falando, ela tem o resultado que eu quero ter? Essa pessoa que está me criticando, ou está reclamando, ou está falando alguma coisa, ela vive a vida que eu quero viver? Não. Então, tô nem aí mais. Agora, por exemplo, quando você É recebe bem isso. uma orientação, até porque a vida que você quer ter, a pessoa nunca vai te criticar, ela vai te impulsionar, É. né? Então, quando a gente para e fala assim, peraí, deixa eu analisar aqui fulano que tá falando de mim. Vive uma vida merda. Entendi. É escasso. Ah, tá. Não tem resultado nenhum na vida. Então, vá merda. Se exploda. Tô nem aí pra sua opinião. Entende? E falando nisso, falando dessa forma, desculpa até pela palavra, mas é de fato mostrar para sua mente que é você que está no controle. Porque senão você fica, ai, eu acho que ela tem razão. É, realmente. Aí a sua mente validou a Vai informação dar e ela poder à começa, pessoa. não é nem só dar o poder, mas a sua mente começa a buscar formas de validar aquilo que ela falou. Aquilo que ela falou realmente faz sentido. Você viu o anúncio que eu fiz? Não veio ninguém. Ah, você viu o cliente que eu atendi? Não quis pagar R$ 200. Ah, você viu fulano de tal que eu conversei? Ah, não gostou muito do meu projeto. A sua mente vai procurando situações para se apalpar, para validar uma crítica que você recebeu. Quando você pega e fala assim, que se exploda, eu não estou nem aí para a opinião dos outros, ainda mais gente que não tem o resultado que eu quero ter, somente ela vai se apegar a quê? Ela vai começar a procurar situações positivas. Eu estou lendo um livro que ele fala bem assim, tá bom, ele fala bem assim no livro, existem dois ICs, o IC positivo e o IC negativo. Se você sempre se apegar ao IC negativo, sua vida vai virar uma bosta. Que é, e se não der certo? E se acharem que eu estou ficando doida? E se não funcionar? E se eu atender o cliente e ele não tiver resultado? E se eu fizer um anúncio e não vir ninguém? E se? E aí sua mente vai no e se para sempre. Quando você se apega ao e se positivo, e se der certo? E se o cliente tiver a vida dele transformada através da minha? E se meu projeto for um projeto inovador e transformar a vida de milhares de pessoas? E se eu prosperar pra caramba com esse negócio? Entende? A sua mente começa agora a buscar soluções para aquilo que você está falando para ela. E como que eu vou fazer isso? Entende? Ela vai buscar respostas. Eu sempre falo para vocês, se façam perguntas. Mas não fique apegado à resposta. A resposta vem quando você menos imagina. Eu já tive respostas atendendo. Eu falava, mas que doideira agora, não é a hora. Não é a hora agora. Peraí, eu estou me concentrando aqui, calma aí. E eu tive respostas atendendo. Por quê? Porque o meu paciente era a resposta que eu estava querendo. A história que ele estava me contando era a resposta que eu estava pedindo. Então, sempre se faça perguntas. E se der certo? E se for o maior sucesso de todos? Eu tenho mudado essa minha polaridade. Assim, eu confesso para vocês que eu sou... Certo, nasceu de mim a ideia, né, a semente do projeto e tudo. Mas eu sou tão otimista em relação a Te Cuido que eu fico o tempo todo. E eu nem uso mais o e se. Eu já uso.
nós seremos a maior empresa de atendimento terapêutico nutricional desse país. Eu tenho convicção. É uma certeza assim que eu não sei de onde, não sei como explicar para vocês. Jonathan, mas você olhando agora a situação, você acredita que vai... Se você olhar toda a situação, você não acredita que vai ser, só vai ser mais uma no meio de todas. Mas eu tenho tanta certeza que a gente vai além das expectativas. Por quê? Porque eu comecei a mudar a minha mentalidade em relação ao que eu faço. Por quê? Porque a gente tem o hábito de sempre se diminuir, baseado no que os outros acham. Vocês acham mesmo que todo mundo que eu falei da Atitude, que eu nem falo mais para ninguém, eu não ofereço mais para ninguém, eu não converso mais com ninguém sobre Atitude, pessoas novas. Mas eu já tive pessoas, por exemplo, que eu falei e falo, mas você acha que isso vai funcionar? Isso não é muito não sei o quê, tem gente para tudo. Se você der ouvidos a esse tipo de pessoa, você não sai nem do lugar. Porque esse tipo de pessoa quer que você viva uma vida miserável. Ele quer que você viva uma vida contando dinheiro, para pagar a conta, para comprar comida. É essa vida que as pessoas querem que você viva. Porque ninguém quer que você seja melhor do que ela. As pessoas querem que você fique bem, mas não melhor do que elas, porque isso é frustrante para alguns. Mas isso não é só de pessoas que estão como você, ou um pouquinho melhor, ou um pouco pior, enfim. São pessoas que às vezes estão muito bem. Então, às vezes, a impressão que a gente tem, aqui eu estou dizendo já uma coisa bem pessoal, é que, assim, tem medo que você se destaque, que se você se sobressaia e que você cresça além delas, mesmo elas estando bem. Eu percebo que às vezes estão com inveja, estão menosprezando um trabalho que você está fazendo, alguma coisa que você está desenvolvendo, e aí também não é só em relação a mim, eu vejo em relação a outras pessoas, como se tivessem medo mesmo que essas pessoas que estão brigando, batalhando, ou lutando para se colocar agora, vão se colocar, vão se sair bem, vão se sobressair, chegar no nível delas e de repente até ir além. Então as pessoas têm muito receio de ficar para trás, né? Sei lá, é uma situação estranha. Mas isso se dá muito, porque assim, como eu falei, as pessoas querem que você se dê bem, mas não mais do que elas, né? Não tanto. E isso acontece muito com familiares também. Só que tem um ponto muito importante que a gente precisa analisar. Ontem eu estava até conversando com a minha esposa, ela foi para um retiro ontem, ela voltou e a gente estava tendo algumas conversas em relação um pouco mais profundas. A gente chegou à conclusão, por exemplo, gente, às vezes a gente não consegue viver uma outra vida mais próspera, mais tranquila, porque a gente está honrando a nossa parentela de forma inconsciente também. Prosperar é uma afronta. E aí a outra pessoa que está lá, seus antepassados ali, né, sua geração, ela olha para você e você não pode passar dela. Você não pode financeiramente ser mais próspero do que ela. Para ela gera um desconforto e para você também, porque você começa a querer honrar aquela pessoa. Poxa, meu pai trabalhava muito e ganhava tanto. Eu tenho que honrar isso. Inconscientemente você acaba honrando. Ah, minha mãe tem uma vida XYZ, eu não posso passar dessa vida. Eu tenho que viver na média do que minha mãe foi, porque ela é a minha referência. Meu pai era a minha referência. E aí você continua honrando os seus antepassados de forma inconsciente, sem nem saber o porquê que está honrando, e você luta e você não consegue. Só que muitas vezes até eles, quando ainda estão vivos, te condenam se você quer fazer algo diferente. Por quê? Porque o normal para essa geração é ser CLT, trabalhar para sobreviver. Quando você fala assim, não, eu não quero ser CLT, o universo é infinito, existem infinitas possibilidades para mim, eu quero trabalhar para mim, no meu tempo, e ser bem remunerado por isso. Não, isso não existe, isso é loucura, aqui não sei o quê.
isso aí não vai funcionar, não dá certo, e aquilo vai só te minando. Né? Não sei se vocês já viram um estudo, tem até um livro que fala isso, que é comprovado que ele pegava 2 copos com água, um ele ficava falando palavras negativas e o outro palavras positivas. Depois foi fazer o teste na água lá, no gelo, né? E viu o quanto aquilo influenciou nas moléculas, né? Então, tudo é energia. Experimenta ficar ouvindo só palavras negativas todo dia. Você não sai do lugar. Você vai ficar ali para sempre estagnado, numa luta constante, com um zilhão de conhecimento teórico na sua cabeça que não tem nada de prático. Na verdade, você sai do lugar para trás, né? Não é que você tá com pessoas negativas. Na verdade, muitas vezes não precisa nem conversar e falar sobre o que está fazendo. Só o fato a energia de você que estar com emanada. Exatamente. A energia da pessoa. Trás. Por isso que estudar sobre energias, sobre como blindar o seu campo energético, essas coisas. Gente, isso não é místico, isso não é loucura, isso é conhecimento. Se a gente for pegar um contexto bíblico, o povo perece por falta de conhecimento. Quando você tem conhecimento, você não precisa de nada. Você tem tudo que precisa, está dentro de você. O reino dos céus está dentro de vós. Isso sempre foi falado há muitos e muitos anos e as pessoas não entendem. Está dentro de você. O olhar não é para fora, o olhar é para dentro. Quando você tem um nível de conhecimento aumentado, uma mente uma vez expandida jamais volta para o lugar. Só que o que adianta você ficar com a mente expandida, com o cabeção desse tamanho, sendo que você não põe nada em prática? Não vai adiantar nada, você vai virar um obeso mental cheio de conteúdo sem prática. Entende? E aí ter conteúdo sem prática não é conhecimento nenhum. Porque o conhecimento é a prática. É quando eu aplico aquilo que eu sei, que eu aprendi. Então, trabalhar essas questões energéticas é muito importante. Não é falando que a sua família ou as pessoas que estão ao seu redor são mal intencionadas, mas às vezes elas carregam energias negativas e isso está influenciando a casa inteira, está influenciando você, está influenciando todo mundo. Eu sempre costumo falar que o primeiro que acorda, corta a corda. Então, se você acordou, corta essa corda. A corda da repetição. A corda que vem trazendo de geração em geração. Tem gente que está carregando um peso, um fardo desnecessário desde os antepassados, do bisavô, até hoje. Está trazendo essa corda, sabe? Tem gente que carrega o peso, não sabe nem do que está carregando. Você estava carregando isso aí por quê mesmo? Ah, não sei, meu pai me passou e me falou que eu tinha que levar. Imagina essa história, imagina aí. O bisavô começou a carregar, aí veio o vô, aí veio o pai, que passou para o filho, e o filho está passando para o filho, e isso vai até alguém acordar e falar, opa, peraí, o que eu estou carregando coisa dos outros? Cadê a minha história? Cadê a minha vida? Não, eu não vou carregar a história de ninguém. Sabe? Enquanto um não acorda, a corda está sempre lá. Né? É redundante falar isso aqui, é até estranho. Enquanto o primeiro que acorda, corta a corda. Esse tem que ser o ponto-chave. Então, se eu acordei, eu tenho conhecimento, eu vou cortar essa corda. Eu não vou continuar. Essa corda de caranguejo aí não vai me levar, não. Você tá ali na cordinha de caranguejo andando de ladinho, ó, seguindo a manada, seguindo todo mundo, fazendo a mesma coisa que seus antepassados faziam, honrando de forma inconsciente. Gente, tem pessoas, por exemplo, que honram de forma inconsciente a riqueza da família. Tem gente que não tem conhecimento nenhum, mas de forma inconsciente ela vem honrando. Eu preciso honrar a história dos meus pais. Meus pais eram muito ricos, prósperos, abundantes, não sei o quê. A pessoa honra. Assim como a gente também honra a pobreza dos nossos antepassados. A gente vem honrando. Chega. Você precisa acordar e falar, opa, peraí, eu não vou carregar isso não. Já carreguei até agora. Por isso que eu estou cansado. Mas a partir de hoje eu não carrego mais. Então a gente tem que ter esse nível de consciência de falar assim, o que eu preciso fazer para preparar o meu campo energético, para me blindar dessas investidas negativas, para ter um nível de conhecimento maior para aplicar na minha vida.
Porque às vezes a gente está só olhando para o externo, olhando para o externo, olhando para o externo. Eu preciso de cliente, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E você? Como que você está? Entende? Como que você está com você? Você está bem? Você consegue olhar para dentro? Você está separando tempo para você? Você está se cuidando? Você está se alimentando bem? Você está fazendo uma atividade física? Gente, eu sempre falo para vocês, o dinheiro é uma energia de troca, né? Só que eu estou lendo um livro fantástico, depois eu passo esse livro para vocês. Ele fala assim, o dinheiro é uma energia neutra. O dinheiro não tem forma. Ele não tem polaridades. Ele é neutro. Nós que imprimimos a polaridade nele. Se ele vai ser benéfico ou maléfico. Se ele vai ser positivo ou negativo. Baseado em quê? Nas minhas crenças, nos meus valores e nos meus comportamentos. Então o dinheiro ele não tem energia nenhuma. E o livro ele fala bem assim, se a gente for pegar e analisar todas as pessoas, nós passamos a maior parte do tempo correndo atrás de dinheiro, para quando ele chegar na nossa mão, a gente passar, se esforçar mais para se desfazer dele, para começar a correr atrás dele de novo. Isso é uma crença, porque o dinheiro é ruim, então eu preciso pagar logo minhas contas, fazer as coisas para me se desfazer dele, para eu ficar na mesma situação que eu estava, para eu começar a correr de novo atrás dele. E isso vira a corrida de rato, né? Como o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é a corrida dos ratos. Você trabalha pelo dinheiro para pagar as contas, para trabalhar de novo, para poder pegar o dinheiro, para pagar as contas, você fica nesse ciclo. Só que a clareza que esse livro trouxe, para mim fez todo sentido. Você trabalha, você corre atrás do dinheiro e quando você tem o dinheiro, você se desfaz dele para correr atrás dele de novo. Porque é essa sua energia, a sua polaridade. Você deu um significado para o dinheiro. Nós é que damos o significado para o dinheiro. Ele é uma energia neutra, ele não tem polaridade nenhuma. É nós que imprimimos nele o valor dele. Então, se a gente tem essa consciência que o dinheiro é neutro, então ele não é ruim. Ele pode vir em abundância. Tá tudo bem. Só que as pessoas às vezes vêm com crenças de que dinheiro é ruim, só quem tem muito dinheiro é corrupto, é ladrão, vende droga, é isso, é aquilo. Aí a pessoa projeta na energia neutra do dinheiro isso. E aí o que ela faz? O corpo dela começa a repelir o dinheiro. E aí você vive na escassez. Mas no mesmo, vivendo só com o mínimo. Não, mas tá tudo bem. Ele é uma energia neutra, ele pode vir quando ele quiser para mim. Porque o dinheiro ele serve para potencializar quem você é. O dinheiro não transforma ninguém. Eu já falei isso em várias aulas. O dinheiro não muda caráter. O dinheiro potencializa caráter. Se a pessoa tem um caráter ruim, quando ela tiver muito dinheiro, ela vai pisar nos outros, ela vai tratar os outros mal, as pessoas mal, ela vai ser exatamente aquilo que ela sempre foi, só que agora com dinheiro, de uma forma potencializada. Se você é uma pessoa boa, tem um coração bom, o dinheiro vai potencializar quem você é. Você vai ser mais doador, você vai pegar seu dinheiro para ajudar outras pessoas, para ajudar você mesmo, para cuidar de você, da sua família. Por quê? Porque você é assim. O dinheiro não muda ninguém. Ele só potencializa quem você é por dentro. E essa é a pergunta. Muitas vezes, você sabe quem você é por dentro e você se afasta do dinheiro, para que isso não potencialize o seu caráter. Entende? Estou falando aqui só para jogar no ar e deixar vocês pensarem sobre isso. Então, ter essas consciências em relação a eu preciso me blindar, me resguardar em relação ao meu ambiente é importantíssimo. Porque por mais que você saiba tudo que a gente tem falado aqui, tudo é energia. E as energias vão te jogar para baixo. Uma das coisas que eu mais tenho falado com vocês é sobre o posicionamento, a energia, sobre como você atende, sobre ali a sua voz, a sua entonação, a sua comunicação verbal e não verbal. Como que você está falando com esse cliente? Você está falando assim? Ou você está falando tudo bem?
Eu sou fulano de tal, eu sou especialista nessa área. Sabe? Entonação, confiança, segurança, sabe? Você está empolgado em atender aquela pessoa. Poxa, eu quero te agradecer pelo seu tempo. Agradecer por essa oportunidade de a gente estar podendo bater um papo aqui. Isso é importante. A pessoa sentir o seu entusiasmo de estar falando com ela. Entende? E a maioria dos profissionais não são assim. No presencial, no online, tem gente que atende bem assim. Oi, fulano. Bom dia. Vamos lá? Me conta aí. Como é que você tá? Gente, pelo amor de Deus. Quem tá precisando de ajuda é você. Não é seu paciente. Ele já fala assim, oi, doutor, eu vou te atender. Me fala aí, o que você está sentindo? Você está animado hoje? Entende? Então tem que ter essa empolgação, essa energia. Esses dias, é até engraçado, vou contar esse relato. Eu fui no mercado próximo de casa e eu tô lá na fila. O cara que estava no caixa, o rapaz que estava no caixa, ele falou assim, nossa, nem olhou para minha cara. Ele falou assim, nossa. Eu já comecei a rir. Falei, meu Deus do céu. Porque depois que você começa a estudar essas coisas, você fica um pouco chato na rua também. Porque você começa a analisar todo mundo. E aí o cara falou, próximo. Eu falei, eita, meu Deus do céu. Porque essas coisas só acontecem comigo também, tá? E eu falei, caramba, aí eu já comecei a rir. Aí eu ia falar alguma coisa com ele, eu falei, não vou falar nada não. Aí eu fui pesar um produto lá, era uma... Esqueci o nome da fruta agora. É aquela fruta vermelha diferente, que você parte cheio de carocinho preto. Eu esqueci agora o nome da fruta. Pitaia. Aí, isso, pitaia. Exatamente, pitaia. Aí eu tô lá para pesar a pitaia e eu peguei uma pitaia que eu segurando ela no saquinho, não dava 200 gramas, ela tava bem levinha, sabe? Era pequena. Eu comprei para minha filha. E aí eu fui pesar. Deu quase 1 quilo. Aí esse rapaz já tava morto lá, né? Aí eu falei... Aí eu olhei assim para a balança e falei, 1 quilo? Não, tá errado isso aí. Aí ele tava assim, ó. Aí ele, oxe, mas é o que tá dando aqui, tipo, nossa, mas foi me dando uma falta de paciência com a energia dele, ele tava com a energia tão baixa que eu já tava sendo sugado por ele. Aí eu falei assim, eu não tô falando que você tá me enganando ou algo do tipo, eu tô falando que não tem 1 quilo nessa pitaia. Aqui não tem 200 gramas. Ele sumiu do caixa, sumiu. Literalmente ele sumiu da minha frente. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo aqui? Porque eu tô desse jeito agora. As coisas acontecem e eu falo, o que eu preciso aprender com isso? O que está acontecendo? Aí ele sumiu, depois voltou a fiscal. Aí ela, quem foi? Eu falei, pega aqui nessa pitada, nem pesa. Pega aqui. Quanto você acha que tem? Ela, acho que uns 300, 400. Eu falei, pois é, tá dando 1 quilo. Aí ela foi e pesou de novo. Na hora que ela pesou de novo, foi para 700 gramas. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nessa balança. Aí pesou em outra balança, deu 500. Pesou na outra, deu 900. Eu falei, não, essas balanças estão tudo erradas. Aí ela realmente não parece ter esse peso aqui. Aí eu peguei todo mundo da fila, falei, pega aqui, pega aqui. Eu já comecei a fazer uma loucura lá. Aí o rapaz, depois, no final, resumindo a história, no final deu 200 gramas. 255, né? De 1 quilo para 255. Olha que doideira. Se você não está prestando atenção ali, não está atento nas coisas, você paga coisa que você nem vê. Né? Eu já até falei para minha esposa, esses mercados que a balança é no caixa, eu não confio mais nenhum. Balança que é no caixa, meu amigo, você não sabe o que está acontecendo ali, né? Você não está vendo a balança. Aí, resumindo a história, esse rapaz olhou para mim no final, eu paguei, né? Terminei de pagar, tô pegando as coisas dele. Eu me senti ofendido pelo senhor. Eu olhei para a cara dele. Eu falei assim, você se sentiu ofendido? Eu quero te pedir desculpa, então, por ter se sentido ofendido. Mas em momento algum eu falei que você estava errado. Eu apontei para a balança. Até porque não é você que pesa, é a balança. Mas deixa eu te dar uma observação. Eu me senti completamente ofendido pela forma que você está me atendendo. Você parece que não está aqui,
você não queria estar aqui e você nem abre a boca para falar com o cliente. Então, a sua energia está tão baixa, aí eu já falei de uma forma que ele nem sabe o que é. Sua energia está tão baixa, seu tônus vital está tão baixo, que está influenciando as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você não quer trabalhar, tem muita gente que quer. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, eu sei que ele não sabe o que é tônus vital, nem o que é energia. Mas, enfim, eu me senti mal com a pessoa me atendendo daquele jeito. Imagina você conviver com uma pessoa com energia ruim, gente, na sua casa. 24 horas por dia. Eu entrei nesse assunto para mostrar para vocês que uma pessoa, quando está com a energia para baixo, ela influencia todo o ambiente. Ela traz situações ruins. Contamina todo o ambiente. É aquela velha história. Uma fruta podre na fruteira estraga todas as outras, né? Então, o quanto você puder trabalhar suas energias e as suas influências externas, isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida e a sua qualidade de entrega, tá? Eu entrei nesse assunto porque isso é algo agora recente e eu percebi o quanto aquela pessoa estava com a energia tão baixa. Eu já vi pessoas incomodadas trabalhando, com a cara emburrada, com raiva, fazendo as coisas de qualquer jeito. Eu já vi muito isso. Mas do jeito que ele estava, ele parecia que tinha morrido. Ele nem abria a boca para falar direito, ele não conseguia fazer as coisas direito. Eu sei que ele podia estar passando por algum problema, alguma situação, né? Algo nesse sentido. Mas não é porque eu sou terapeuta que eu não tenho que nada. Como eu falo sempre para vocês, a gente não tem que nada. Vocês são terapeutas, não são os salvadores da humanidade. Até porque nós ajudamos quem quer ser ajudado e não quem não quer, né? A terapia não funciona com quem não quer. Ela funciona só com quem está disposto. Até o reiki, que é uma energia, que é uma terapia energética, só funciona com quem está aberto para receber. Não tem como mandar reiki para todo mundo e a pessoa está lá fechada, né? Que é uma coisa que eu estou estudando sobre magia também, né? E magia, gente, é tudo. Uma palavra é uma magia, uma declaração, um abraço, um sorriso, um olhar. Tudo isso é magia, gente. Sabe aquela pessoa que você olha com um olhar de afeto e aquela pessoa tem a vida dela, o dia dela mudado? Sabe aquela pessoa que você dá um abraço nela e era tudo que ela queria? É magia. Tudo isso é energia. Então, se a pessoa faz magia para outra, para prejudicar a outra, e a outra não está receptiva para aquilo, porque a energia dela está tão elevada que ela não recebe aquela energia ruim. Volta para onde? Volta para o emitente. Quem mandou, que se vira para receber de volta. Se você mandar carta para alguém e o carteiro chega lá, o endereço está errado, volta para quem mandou, para o remetente. Entendeu? Então a carta vai voltar, assim como a energia volta. Por isso que eu falo para vocês, se vocês trabalharem a energia de vocês, se tiver alguém com a influência ruim, vai voltar para ela. Porque não encontrou um receptáculo. Não encontrou um lugar para se acomodar. Fala muito isso, eu gosto muito do Dr. Joseph Murphy, né? E ele fala muito isso no livro dele, Telepsiquismo, que não fala só de telepsiquismo, ele fala de tudo, oração, um monte de coisa. E ele fala, quando alguém faz magia negra, né, que ele usa o termo magia negra para alguém, e essa outra pessoa está com a energia dela positiva, alinhada, ajustada, volta para quem mandou. Vai voltar, não tem como. Entende? Então, não é que, por exemplo, antes eu tinha muita crença sobre isso. Falei, eita, vai fazer macumba aqui, não sei o quê, meu Deus do céu, vou morrer. Minha mãe ainda tem muito isso. Fulano de tal fez macumba para não sei quem. Eu falei, e ele recebeu? Ela, como assim ele recebeu? Eu falei, fez para ele, ué. Se ele quiser receber, ele recebe. Se ele não quiser, ele manda de volta. Então, tendo essa consciência de energia, você prepara o seu ambiente, prepara você para fazer aquilo que você mais sabe, que é prosperar, que é superabundar, que é resolver, né, problemas dos outros. Então, quanto mais problema você resolve, mais dinheiro você faz. Então, tem que ter essa mentalidade. A gente fugiu pra caramba do assunto, mas já está acabando aqui também. Então, voltando aqui, os 8º ponto são as 3 perguntinhas
mágicas, né? Eu vou mandar isso aqui para vocês vão poder ver ali. Se faz sentido para a pessoa, isso aqui só no caso de mentoria, tá? No caso de terapia, você vai fazer aquela pergunta mágica que a gente já falou, que é: posso cuidar de você? Deixa eu cuidar de você? Vamos iniciar esse tratamento? Deixa eu conduzir você nesse processo, né? Então, é outro tipo de pergunta, tá? Para mentoria, você está disposto a pagar o preço e executar tudo que eu vou pedir para você fazer? Esse é o ponto, tá? E essa pergunta é primordial, gente. Está gravado aqui. Todo mundo que está participando aqui da mentoria, tem muitos alunos dos outros grupos. Eu vou falar, essa pergunta eu não fiz para vocês da mentoria. Por isso que ninguém aplicou. Por isso que ninguém aplicou o que eu pedi. Porque eu tinha que ter perguntado, você está disposto a pagar o preço e executar o que eu vou te ensinar? E aí você consegue resolver essas questões, tá? No caso de terapia, em uma escala de 0 a 10, o quanto você está comprometido a executar ações para atingir o seu objetivo? O quanto você está comprometido com o seu resultado? De 0 a 10. Lembrando, se a pessoa falar 5, 0, 6, 7, já sabe que vai dar trabalho. Aí é uma escolha. E eu já tive pacientes que eu não atendi. A pessoa me falou 5, teve gente que falou 0, teve pessoas que falaram que não sabia. Então, eu analisava muito também o perfil comportamental daquela pessoa. Às vezes ela te fala uma resposta, mas o corpo dela está falando outro, né? Então, tem essas questões. Teve gente que falou 1000 e durante a sessão não estava nenhum. Não tinha nenhum. Mas ela falou, não, estou 1000% comprometido. Chegou dentro da sessão, na primeira sessão, você já percebeu que ela não tinha nem 1% comprometido. Né? Levando para aquela música, era 1% vagabundo, né? Que a pessoa entra no processo falando, não, estou 100% comprometido. Entra lá e fala, ixi, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. A gente tem de tudo. A gente está sujeito a todo tipo de paciente. O 9º ponto aqui, o penúltimo, né? Na verdade, o antepenúltimo, é o encorajamento. Você não precisa de mim. Você vai falar para a pessoa, porque você já deu várias dicas para elas, né? Você já falou ali o que ela precisa fazer e tudo. Você é capaz, e eu acredito que você consiga fazer tudo isso sozinho. Você não precisa de mim. Eu sei que você consegue fazer tudo isso sozinho, mas eu te vendo tempo de não errar no que eu errei, investir o que eu investi, eu vendo a aceleração dos seus resultados. Entende? Isso aqui para uma mentoria, tá? Você não precisa de mim. Tudo que eu te dei aqui de dica, você consegue fazer sozinho. Você consegue aplicar, você consegue resolver aí e fazer só, ter seus resultados. Mas eu te vendo tempo de não ter que errar no que eu errei, de investir o que eu investi, de fazer as coisas que eu tive que fazer e aprender no decorrer do tempo, no decorrer desses anos. Eu estou te vendendo a aceleração de resultado. Então, essa é a ideia. Você está disposto a executar tudo que eu vou te pedir? Beleza. Então, eu não estou te vendendo a mentoria, estou te vendendo tempo. Eu estou te vendendo um resumo de tudo que eu tive que aprender durante esses anos. Você simplesmente vai pegar o que eu aprendi e executar. É só isso que você precisa fazer. Pode ser, né? Então, é exatamente isso que você vai fazer. E aí, o 10º ponto é apresentar o seu trabalho, tá? Apresentar o seu trabalho, se for terapêutico, falar como que funciona o seu tratamento, quantas sessões ali, se é o acompanhamento, quanto tempo dura esse acompanhamento, o que tem de benefício dentro desse acompanhamento, o que a pessoa vai receber durante esse tempo, como que vai funcionar, como que são as sessões, quanto tempo dura, e no final, qual o preço, tá? E aí, esse aqui é opcional também, tá? Como saber se você está cobrando barato? É perguntar a ela, antes de falar o preço, quanto que vale. Tudo isso aqui que eu acabei de te oferecer, tudo isso aqui que eu acabei de te apresentar, quanto que você acha que valeria? Aí a pessoa vai ficar meio assim, você fala, não, pode falar qualquer preço, o que vier na sua cabeça, quanto que você acha? Que tudo que eu te mostrei aqui até agora, quanto que você acha que valeria? Em questões de preço. Aí a pessoa vai te falar, e aí você vai saber se você está cobrando barato ou caro. E eu falo para vocês que eu cobrei muito barato na mentoria.
Eu já tive pessoas que eu atendi, por exemplo, que falavam R$ 6.000, R$ 5.000, e eu não cheguei nem perto disso na mentoria em grupo. Então, isso vai validar se a sua sessão está barata, se o seu tratamento está barato, tá? Isso é muito bom. Isso traz um balizador ali para você da percepção do seu cliente. Isso vai te trazer uma ideia diferente sobre o que você faz, tá? Então, esses são os 10 passos, mais com opcional 11 passos aí do Star Pitch, para você fazer uma abordagem e uma avaliação por videochamada, ou eu aconselho mais por videochamada, tá? Uma avaliação, porque presencial você já tem que estar com isso bem decoradinho, bem estruturado na sua mente, para você ir fazendo sem precisar ler, né? Mas online você consegue deixar a tela aberta do seu lado, você vai só seguindo ali o roteiro, sem usar o roteiro, usando a base do roteiro e colocando a sua forma mesmo de fazer a abordagem, tá? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Certo que a gente conversou bastante aqui sobre outros assuntos também, né? Que se deixar, eu vou embora com esse negócio de energia, com esse negócio de atendimento, terapia. Até porque são coisas que eu estou estudando agora, recentemente, então tá bem quentinho na minha mente. Alguma pergunta? A Miriam está apertando aí o botão. Eu sei que ela está tirando aí. Pode falar, Miriam. Pode perguntar, gente. Ninguém quer perguntar nada. Ficou claro para vocês sobre cada ponto aqui? Ficou alguma dúvida em relação a alguma coisa? Eu vou estar mandando para vocês isso aqui no grupo, tá? É um passo a passo bem simples, porém ele é muito efetivo, traz muito resultado. É muito bacana fazer o Star Pitch e ver o resultado que ele te traz, sabe? Mas não fique engessado a isso. Faça uma avaliação leve, sabe? Tenha empatia pelo seu cliente, ele gera uma conversa, sabe? Vai conversando. Às vezes o assunto vai para uma outra coisa, vai junto com o cliente, depois volta para o assunto de novo. Isso aqui é interessante. É quando você tá ali de verdade, sabe? Com o seu paciente. Você tá ali com aquela pessoa. Não é só um terapeuta que está querendo vender, tá? Então, isso faz muita diferença na hora que você for fazer a venda. Porque isso, o cliente sempre vai comprar você. Então, se você é uma pessoa ali que ele gostou, se conectou, a conversa fluiu, ele vai comprar. Pode não comprar naquele momento, mas em algum outro momento ele vai querer comprar de você, porque ele gostou da conversa. Foi bacana. Então, eu tenho pacientes hoje que se tornaram praticamente amigos. Porque a gente, desde a primeira vez, a conversa foi tão tranquila, tão leve, que fluiu, sabe? Então, eu tenho pacientes que eram no presencial aqui, que até hoje me segue, curte minhas coisas, manda meme, a gente conversa pra caramba. É legal isso. E a pessoa está completamente resolvida, né? O problema que ela tinha, ela não tem mais, ela está bem, bem melhor. Então, é muito bacana você deixar a avaliação fluir. Não faça algo engessado, faça algo leve. Deixa fluir, sabe? Vai conversando com a pessoa sem se preocupar também com hora. Porque numa avaliação, não limite tempo, tá? Quer fazer 1 hora só? Faça. Mas não fica presa só 1 hora, porque às vezes passa um pouquinho. Então, o cliente vai perceber. Então tá bom. Não, tá bom. Então tá bom. Então, tá bom. Tá, a gente vai se falando, tá bom. Isso é chato, gente. Mostra que você quer desligar a bodega do telefone ou da videochamada. É muito chato quando o profissional fica desse jeito com a pessoa. Eu falo isso porque se acontece isso comigo, eu não quero mais. Eu sempre avalio o meu paciente de acordo com aquilo que eu gosto. Tá? Então, eu atendo o meu paciente da forma que eu gostaria de ser atendido. É isso que a gente tem que ter em mente. Como que você gosta de ser atendido? De uma forma mais seca, mais ríspida, mais direta? Ou você gosta ali de uma conversa, da pessoa te explicar detalhe por detalhe,
de te conduzir num processo ali, te mostrar, te trazer clareza. Então, faça mesmo. Porque tem muita gente que gosta de detalhes, mas na hora de fazer a venda não apresenta detalhe nenhum para ninguém. Só, é isso aí. A sessão dura 1 hora e que não sei o quê, e custa R$150. Oxi, não vai nem se apresentar, não, qual é seu nome mesmo? Então tem que ter uma conversa, tem que ter uma conexão, tem que ter a parte humana do atendimento. Como eu falei lá na outra turma, o ChatGPT já atende. ChatGPT é terapeuta, gente, vocês não sabem. Se você colocar lá, haja como psicólogo e me atenda, ele te atende. E ele te dá direcionamento, ele te dá umas técnicas para você fazer, te dá algumas dicas. Então tenha isso em mente de que ou você melhora a sua conexão e empatia, ou você vai perder espaço para a inteligência artificial. Porque para ser atendido por um robô humano e um robô que você sabe que é um robô, eu prefiro o robô, que pelo menos ele não vai me julgar por nada. Né? Então, tenha esse pensamento. Lídia, estou confundindo.